cajado, hás de fazer os meus sinais. A história de Moisés, Êxodo, está no cristianismo, judaísmo e no islamismo. Por milhares de anos os fiéis a trataram como um fato histórico. Mas nas últimas décadas os estudiosos a têm chamado de conto de fadas. Mas neste vídeo, nos empenhamos a responder a uma pergunta de 3.000 anos atrás. A história de Moisés, é fato ou ficção? É importante lembrar que a Bíblia não precisa da ciência para ser comprovada, nem tampouco nossa fé está firmada em fatos que vemos ou podemos reproduzir em um laboratório qualquer. Se esperarmos conhecer a Deus, através de coisas que podemos provar cientificamente, nunca o faremos, pois Deus se revela de forma espiritual. O mesmo ocorre quando tentamos trazer os fatos narrados na Bíblia, para dentro do nosso raciocínio lógico. Simplesmente percebemos que estes fatos não se encaixam com nossa realidade, justamente porque são ações divinas, e não humanas. Alguém consegue explicar fogo e gelo descendo do céu ao mesmo tempo? Podemos, do ponto de vista lógico, entender um rio imenso como o Nilo se transformando em sangue repentinamente, apenas pelo toque de um cajado. Ou mesmo aceitar que o mar se abriu para que um povo passasse tranquilamente, a pés enxutos. Mesmo tendo infinitas provas de que fatos como estes ocorreram exatamente como estão escritos, ainda é necessário fé para aceitá-los como obras das mãos de um Deus vivo, e não só fenômenos da natureza. Mas para aqueles que ainda questionam, ou querem provar que a Bíblia é apenas um conto de fadas, levantamos aqui provas consistentes da veracidade da mesma. Alguns até tentam explicar os fatos ocorridos durante o êxodo do povo de Israel do Egito. Há cientistas que afirmam que foi tudo uma série de coincidências, que os homens da época interpretavam o que não podiam entender, como uma ação de um ser superior. Mas não devemos subestimar estes povos antigos, pois muito da sua herança cultural ainda permanece para nós como um grande enigma, como as pirâmides e os zigurates. Queremos lembrar a vocês que muitos cientistas apresentam suposições e probabilidades do que teria acontecido, e muitos afirmam categoricamente que tais fatos nem ao menos chegaram a acontecer. Mas é preferível crer em provas do que em suposições. O jornal Discovery Times publicou em março de 2000 uma matéria que levantou vários debates no cenário arqueológico mundial. Pena que tais artigos não chegaram a ser notificados pela mídia brasileira. Trata-se mais uma vez das descobertas do arqueólogo Ronald White, arqueólogo amador, contestado, criticado e perseguido por muitos, mas homem de muita estima de autoridades no Oriente. Pois nenhum arqueólogo ocidental parece ter conseguido espaço para explorar aquela região, tal como fez o Sr. White. O jornal Discovery Times reportou os achados que incluem vários artefatos antigos, como restos de carruagens, rodas, e até ossos humanos. Também foram encontrados novos sítios arqueológicos com inscrições antigas, datadas da época de Moisés, e rotas de peregrinação do povo de Israel. Provas realmente impossíveis de serem ignoradas e invalidadas. Antes de relatarmos as descobertas do Sr. Ron White, é importante salientar que ultimamente muitas provas da passagem do povo hebreu pelo Egito têm surgido. E muitas narrativas dos acontecimentos descritos outrora somente na Bíblia, têm sido considerados como verdadeiros, devido ao aparecimento destas provas encontradas em escritos de outras culturas. As narrativas do Êxodo, do povo hebreu, eram interpretadas por muitos arqueólogos como sendo apenas uma lenda inventada, durante o exílio deste povo na Babilônia. Segundo alguns historiadores do nosso tempo, a história dos hebreus é bem mais nova do que se presume, e personagens como Moisés, José, e até mesmo, o grande rei Davi, foram apenas uma invenção moral, para manter o povo hebreu com sua estima mais elevada, durante os anos de cativeiro e escravidão na Babilônia. No entanto, existem provas que contrariam tais visões, pois foram descobertas referências históricas sobre a escravidão dos hebreus, sua fuga do Egito e também as 10 pragas que ocorreram nesta época. Em 1947 o arqueólogo Henri Chavrier achou parte de um monumento, ou estela quebrado,
datado da época do faraó Ahmose, por volta do ano de 1500 antes da Era Comum. Por incrível que possa parecer, o monumento estava coberto de inscrições hieroglíficas, que espelham a narrativa bíblica. Ela relata uma grande catástrofe ocorrida no Egito, envolvendo chuvas, trovões e relâmpagos. Este tipo de tempestades são muito raras no nordeste da África, pois é uma região muito seca. Isso é um fator muito interessante, pois a narrativa bíblica sobre as pragas do Egito também enfatiza fatores climáticos, e agora encontramos este artefato da mesma época narrando um acontecimento tão similar. A estela de Ahmose menciona a tempestade. A Bíblia também fala sobre tempestades no tempo das 10 pragas. A estela menciona que o Egito foi envolto por uma repentina e terrível escuridão. A Bíblia menciona exatamente a mesma coisa. Mas um dos detalhes mais importantes é o fato da estela afirmar algo muito peculiar. Está descrito que, embora os egípcios adorassem vários deuses, a escuridão e a tempestade se deram quando Deus, no singular, manifestou seu poder. A estela de Ahmose trouxe uma teoria interessante a respeito do tempo do Êxodo, e dos personagens envolvidos neste acontecimento. A Bíblia não menciona o nome do faraó do tempo de Moisés. Mas se levarmos em consideração o que está escrito na estela, podemos concluir obviamente que este homem não poderia ser outro, senão o próprio faraó Ahmose. Algumas probabilidades de o faraó Ahmose ser o faraó da Bíblia. 1. Ahmose quer dizer a lua nasceu. É possível que o pai de Ahmose tenha escolhido este nome por ser um jogo de palavras, pois em hebraico Ahmose significa irmão de Moisés. É possível também que o pai do faraó tenha se lembrado do príncipe egípcio, com o que crescera, e por isso teria colocado este nome em seu filho. 2. Na história, o faraó Ahmose é famoso por expulsar um povo estrangeiro do Egito. Por volta de 1550 antes da Era Comum, o Egito era governado por pessoas que os antigos chamavam de Hyksos. A história egípcia afirma claramente que os Hyksos que governavam Avaris eram semitas como os israelitas, e que partiram em massa, em um êxodo conhecido como a expulsão dos Hyksos. 3. A Bíblia conta a história do povo de Israel deixando o Egito e indo para o leste. Na mesma época independente da Bíblia, nós temos a história dos Hyksos sendo expulsos do Egito. É possível que estas histórias estejam descrevendo um mesmo fato, só que de pontos de vista diferentes. 4. A maioria dos peritos data o Êxodo em 1270 antes da Era Comum, durante o reinado de Ramsés II. Mas hoje, alguns estão abandonando esta ideia, pois a Bíblia nos dá informações que podem situar o Êxodo não muito longe, antes do reinado de Salomão, no meio do século XV antes da Era Comum. Isso colocaria os acontecimentos do Êxodo para 1470 anos antes da Era Comum, a menos de 100 anos da data tradicional da expulsão dos Hyksos. Perto demais para ser coincidência. Sabemos pela Bíblia que os israelitas chegaram ao Egito cerca de 200 anos antes do Êxodo. No hebraico original, a Bíblia chama os israelitas de povo de Deus, ou amo Israel. E se o Êxodo realmente aconteceu, devem haver provas da chegada deste amo Israel no Egito por volta de 1700 antes da Era Comum. A 400 quilômetros ao sul de Avaris, fica a tumba de Ben Hassan. Ela data de 1700 antes da Era Comum, e há nela pinturas nas paredes perfeitamente preservadas, que registram uma migração antiga para o Egito da região atual de Israel. Como na Bíblia, ela envolve semitas barbudos, sobre mulas levando famílias e rebanhos para o Egito. Como os israelitas bíblicos, eles usavam túnicas coloridas. A inscrição hieroglífica nas paredes chama este povo de Amu, ou o povo de Deus. Os israelitas teriam vindo ao Egito a pedido de José, que alcançara um dos mais altos cargos no governo daquela terra. José era conhecido como filho de Jacove, ou seja, Jacó. E ele se tornou tão poderoso que usava no dedo o selo da autoridade real. Várias escavações arqueológicas foram feitas em Avaris, à procura de indícios da presença de israelitas, e mesmo de José no Egito, e por incrível que pareça, o selo real foi encontrado precisamente no local mais provável. Foram achados não só um, mas sim 9 selos de autoridade real, que teriam pertencido à família ou a oficiais de José. Nos selos estão escritos os nomes Jacove, pai de José, que não são nem de longe nomes egípcios, mas sim nomes bíblicos da tradição judaica. Foi a única vez na história que nomes hebraicos apareceram em selos egípcios. Isso valida a narrativa bíblica, e liga Avaris à Bíblia.
Essa figura egípcia mostra inscrições sobre o trabalho escravo no Egito no século XV a.C., na fabricação de tijolos e na construção. Êxodo 1, 11 a 14. Alguns textos egípcios mencionam cotas de tijolos e uma falta de palha, como essa escrito na Bíblia em Êxodo 5, 6 a 19. Há sinais das pragas nas ruínas da antiga cidade de Avaris, e no chamado papiro de Ipuer, encontrado no Egito no início do último século, levado para o Museu Arqueológico Nacional em Leiden, na Holanda, sendo decifrado por Gardiner, em 1909. O papiro completo está no livro das advertências de um egípcio chamado Ipuer. Este descreve motins violentos no Egito, fome, seca, fuga de escravos com as riquezas dos egípcios e morte ao longo da sua terra. Pela descrição, ele foi testemunha de pragas como as do Êxodo. No papiro de Ipuer, você encontra narrações de acontecimentos idênticos aos descritos por Moisés, em Êxodos, só que em uma versão descrita por outro ponto de vista. Existe também uma descoberta realmente considerável, da passagem do povo hebreu pelo Egito, que é conhecida como o Vale das Inscrições, Wadi Mukatel, localizado na península do Sinai. Contendo inscrições feitas por hebreus que descrevem com detalhes a fuga pelo Mar Vermelho. As inscrições foram feitas em hebraico antigo, e apesar de não se saber quem as tenha feito, pode-se afirmar com certeza se tratar de um acontecimento ocorrido no tempo do Êxodo, devido à forma de escrita que foi usada e também a detalhes descritos. Existem hieróglifos egípcios, mencionando as minas de turquesa, da região de Serabit, El-Qadim, e inscrições de mineiros canaanitas e nabateanos, em grego, latim e árabe, ao longo do vale. O explorador Charles Forster publicou estes achados em seu livro, Sinai Photographed, em 1862. A passagem do povo hebreu pelo Egito também é fundamentada pelas descobertas feitas na parte ocidental do Nilo, onde a Universidade do Instituto Oriental de Chicago estava fazendo escavações em Medinet Habu, área do sul da necrópole de Tebas. Arqueólogos descobriram evidências de algumas cabanas semelhantes às casas de 4 quartos, predominantes na Palestina durante toda a Idade do Ferro, 1200 a 586 a.C. Alguns famosos e conceituados historiadores da Antiguidade também relataram a passagem dos hebreus pelo Egito. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século depois de Cristo, em sua obra, Josefo contra Pion I, 26, 27 e 32 menciona 2 sacerdotes egípcios, Maneto e Queremon, que em suas histórias sobre o Egito, nomearam José e Moisés como líderes dos hebreus. Também confirmaram que migraram para a Síria sulista, nome egípcio da Palestina. Diodoro Sículo, historiador grego da Sicília, aproximadamente 80 a 15 AC, escreveu que antigamente ocorreu uma grande pestilência no Egito. E muitos designaram a causa disto, a Deus, que estava ofendido com eles porque havia muitos estranhos na terra, por quem foram empregados ritos estrangeiros e cerimônias de adoração ao seu Deus. Os egípcios concluíram então, que a menos que todos os estranhos se retirassem do país, nunca se livrariam das misérias. Herodoto, historiador grego intitulado O Pai da História, escreveu o livro Polimnia. Na seção C.89 escreve, essas pessoas, hebreus, por conta própria, habitaram as costas do Mar Vermelho, mas migraram para as partes marítimas da Síria. Tudo que é distrito, até onde o Egito, é denominado Palestina. São localizadas as costas do Mar Vermelho, em parte, hoje o Egito, enquanto são localizadas as partes marítimas da Síria Antiga, em parte, o atual Estado de Israel. As descobertas de Ronald White. Em 1984, White fotografou e filmou as regiões de Midian, na Arábia, levantando provas e evidências da verdadeira rota dos hebreus. Muitos documentos e até mesmo nossas Bíblias modernas trazem mapas apontando uma outra rota possível para os reais itinerários do povo de Israel, contudo carecem de comprovação arqueológica. Mesmo sem haverem provas concretas, algumas regiões no Egito foram tradicionalmente aceitas por judeus e cristãos, como sendo a rota do Êxodo. Um monastério foi construído pelo imperador Justiniano em 527 d.C., que determinou a localização do Monte Sinai. Anteriormente já havia sido construída uma igreja neste local, pela mãe do imperador Constantino. Mas esse pequeno vale não tem espaço para acomodar mais de 2 milhões de hebreus com seus animais e objetos.
Em Êxodo 3, verso 12, o verdadeiro monte fica em Midian, na Arábia, onde Moisés pastoreava para seu sogro. Região que foi primordialmente alvo das pesquisas do Sr. White e sua equipe. A rota proposta por White, o que anteriormente se presumia era que a travessa do povo no Mar Vermelho teria ocorrido no Mar de Juncos, Lagos Amargos, onde hoje é o conhecido Canal de Suez. Mas o local onde podem ser obtidos mais indícios da travessia é a praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, a única praia no Mar Vermelho suficientemente grande para a quantidade dos hebreus do Êxodo, cerca de 2 milhões. Para alcançar essa praia, o povo teria caminhado mais de 300 quilômetros sem fazer pausas e com alimento apenas para 7 dias. Êxodo 13, 6 a 8. Uma base forte para também se acreditar que a travessia foi realizada neste local é o fato de ter sido detectado através de um mapeamento topográfico a existência de um platô de 100 metros de profundidade e 900 metros de largura com rochas agrupadas em linhas nas bordas, formando uma espécie de ponte que se estende por aproximadamente 18 quilômetros da costa egípcia até a costa árabe, o que teria levado em torno de 6 horas para o povo ter percorrido esta distância. Há também um provável local onde os egípcios avistaram o povo hebreu, às margens do Mar Vermelho, Êxodo 14, 9 a 10. Esta passagem é o único meio de chegar até a praia. Além das teorias do Sr. White já demonstrarem ter uma maior consistência do que as que antes foram estabelecidas por outros pesquisadores. O que vem a validar mais fortemente as suas ideias é o fato de que 2 colunas idênticas foram encontradas às margens do Mar Vermelho, ambas trazendo inscrições antigas em hebraico. A primeira coluna foi encontrada no lado egípcio, em Nueiba, em 1978 com inscrições em hebraico ilegíveis, pela erosão. Em 1984 no lado árabe, Midian, foi encontrada a segunda coluna tem a mesma inscrição da primeira, é legível as palavras Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, e Yaú, significando o milagre da travessia do Mar Vermelho, por Moisés e que foi erigida por Salomão, em honra a Yaú. Há uma referência em Isaías 19 verso 19 que pode estar se referindo à coluna do lado egípcio. Tendo em vista todas estas descobertas, os arqueólogos agora estavam convencidos que a travessia do Mar Vermelho teria ocorrido exatamente nesse local, devido ao número grandioso de probabilidades. E o fato de existirem estas 2 colunas, de um lado a outro do mar traçando assim uma linha reta. As colunas teriam sido erguidas pelo rei Salomão, que em sua época, possuía o controle dos mares e tinha autoridade nestas regiões. Mas ainda faltavam provas mais conclusivas que pudessem dar às narrativas bíblicas a veracidade que necessitavam para provar aos incrédulos que tudo ocorreu da forma que a Bíblia descreveu. Que a Bíblia tinha razão em afirmar que o povo hebreu foi escravo no Egito. Isso hoje é um fato. Que as pragas teriam ocorrido, disso também encontramos bases. Mas e quanto à abertura do Mar Vermelho? Era exatamente esta pergunta que Ron White queria responder. Então, tendo por base as 2 colunas, traçou-se uma rota de mergulho que esperava-se que revelaria indícios de uma travessia de uma grande multidão naquele local. E também teriam que ser encontradas provas de que pessoas teriam sido mortas quando o mar se fechou. Curiosamente, foi exatamente isso que os mergulhadores encontraram. Indícios mais do que suficiente para comprovarem que os textos bíblicos eram exatos. Em profundidades de mergulho até 60 metros. A partir de 1978 feitos por White, foram encontrados artefatos, como ossos, cascos, rodas, restos dos carros egípcios entre outros objetos. O material encontrado estava incrustado nos corais que haviam crescido, com o passar dos anos. No entanto, foram usados detectores de metais. E foi possível perceber que além do que foi trazido à superfície ainda havia muitos objetos fossilizados nos corais, provavelmente pedaços de carruagens egípcias. Pode-se notar várias costelas humanas fossilizadas nos corais, formando um emaranhado de ossos. Eixos de carruagens. Detectores de metal indicaram presença forte de minerais de ferro. Rodas fossilizadas nos corais. Devido às rodas serem folheadas de metal, não foram consumidas facilmente, embora bastante desgastadas, ainda mostra o formato que tinham.
Também foram encontradas rodas recobertas de materiais nobres como ouro e prata. Estas estavam em melhor estado de conservação, devido à maior resistência destes metais nobres. Provavelmente tenham pertencido às carruagens dos oficiais escolhidos de Faraó, provavelmente capitães. Retirando os corais de uma das rodas, nota-se a ausência de um dos raios. A Bíblia menciona que os carros de Faraó quebravam quando os soldados perseguiam o povo hebreu, pois Deus fazia isso para que não os pudessem alcançar. As rodas são semelhantes às usadas na época da 18ª dinastia, 1540 a 1515 a.C. Foto de um carro egípcio da época. Era da 18ª dinastia dos faraós, e é notável a semelhança com as rodas encontradas no mar. Amigos, a Bíblia tem sempre razão. E cedo ou tarde, a ciência sempre confirma. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de comentar aí embaixo, e deixar seu like. Se inscrevam, e acompanhem o canal Despertar. Até mais.